Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, o SBT, começando mais uma semana. Nossa semana aqui começa na terça-feira, porque na segunda-feira é dia de programa da Ju. E na sexta-feira é dia de Tribuna Livre. É uma programação diversificada, diferenciada para você aqui na sua TV Rio Branco. Terça, quarta e quinta você nos prestigia, você nos assiste aqui, claro, no Boa Noite Rio Branco, que tem o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina, da New Flex, que em breve será chamada de New Mag. Por quê? Porque é a empresa que representa aqui no Acre os colchões magnéticos da marca Comfort Mag. Eu sempre digo, não basta ser magnético, tem que ser Comfort Mag, que é uma marca consagrada no Brasil e no mundo. Aí imaginou, você bebe água purificada, a água alcalina da Purifique, e dorme no colchão magnético da Comfort Mag, aí certamente você vai viver muito mais e com mais qualidade de vida. Aí, para completar o quadro, você consome também o óleo de avestruz, que é o novo milagre da natureza. Combate a fraqueza, esgotamento físico e mental, a falta de memória, a queda de cabelos, as unhas fracas, a impotência e outras doenças, até então tidas como incuráveis, como a AIDS e também o câncer. Também doenças do coração, isso mesmo. É representado aqui no Acre pela Estrude Saúde e Vida, uma empresa que representa, que representa os produtos Amazon Estrútil. O assunto agora é política. E política, a gente conversa com a vereadora Lene Petecão, do PSD. Um dos destaques na Câmara de Rio Branco, no primeiro e também agora no segundo ano. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Muniz. Quero agradecer a TV Rio Branco, esse espaço que vocês generosamente sempre nos convidam para a gente fazer uma prestação de conta com a população de Rio Branco, que é ela que é a minha chefe. Eu, agora há pouco, cometi uma gafe. Troquei o termo mandato por ano, né? Segundo mandato. Segundo mandato. É. Vereadora, vamos fazer um balanço no geral, depois a gente entra nos pontos específicos. Sobre esse primeiro semestre, vocês a partir de hoje entram definitivamente em recesso, só voltam agora em agosto. É bom lembrar que antes a Câmara tinha 30 dias de recesso no meio do ano e mais 90 dias no final do ano. Isso não existe mais. É isso? Exatamente, Muniz. O que é bacana é que esse recesso não é uma ausência do vereador na Câmara, mas o nosso trabalho continua até muito mais, porque você vai visitar suas bases, vai consultar as pessoas, o que acham do mandato, o que as pessoas pensam, no exercício da vereança, a gente está mais em contato com a população. O trabalho do vereador, o trabalho dobra. O trabalho do vereador e de qualquer legislador, seja deputado estadual, federal, senador, não se resume à tribuna, não se resume ao plenário. Ali é uma complementação. Tem os trabalhos nas comissões técnicas permanentes, trabalho nas comissões especiais, como é agora, essa CPI dos transportes, que acabou numa das pizzarias da cidade. Enfim, tem o trabalho nos bairros, no caso dos vereadores. Aliás, vereador tem muito mais trabalho, se a gente botar na ponta do lápis, do que o deputado. É o vereador que fica ali próximo da população. Nós estamos ali na ponta, né? É nós que recebemos a rebordose da população. É o para-choque social. É o para-choque social. E a gente não é diferente. Eu tenho um projeto dentro do meu gabinete, que é a Comunidade Fala Que Eu Te Escuto, que diariamente nós estamos dentro dos bairros, levantando toda a problemática daquele bairro para levar como indicação na Câmara Municipal. Esse tem sido um exercício diário dentro do meu mandato. Tanto prova que nesse período, que foi o primeiro semestre, eu apresentei quase 1000 indicações de melhoria de rua, com várias demandas da própria população. Reconhecidamente, hoje, o nosso mandato, as pessoas confiam nesse mandato e a gente tem uma interlocução com os moradores e com a rede social, na qual eles levam as suas demandas. E isso é muito positivo nesse primeiro semestre. Thales, mostra aqui, por gentileza, um informativo da vereadora que resume o que ela fez agora no primeiro semestre. Legislando por você, para você. Tá? Lene assina CPI do transporte coletivo, que a gente acabou de dizer aqui que não deu em nada. Nossa luta é ao lado do povo, afirma a vereadora. O projeto aprovado facilita a participação do povo através da tribuna popular. Anteprojeto que permite a presença de doulas. Doulas, que são as mulheres que ajudam. Isso, doulas. Mandato em números, olha só, 600 indicações, 5 projetos, dos quais 4 aprovados, aproveitamento de quase mais de 80%, né? Um anteprojeto
108 moções. Tem mais aqui na E contracapa. 30 ofícios que a gente encaminha para a secretaria Isso. pedindo para que eles resolvam as situações Isso. das Homenagem pessoas. ao 6 de agosto na Câmara, o bairro onde a Isso. senhora nasceu. Eu nasci. É. Janeiro Branco no calendário do município. Educação. Lene Petecão oferece moção de aplauso à Escola Lourival Pinho. Destinação das emendas 2017. Tá? Indicações atendidas. Está aqui antes e depois. Aqui é a presença do vereador na comunidade, né, vereador? Exatamente. Projeto da vereadora Lene Petecão, que é integração de crianças com deficiência nos parques e área de públicos. lazer. Tá certo. Esse projeto ele está tramitando nas comissões, um projeto de alcance social muito positivo. Muita relevância. E tem algumas propostas que a senhora, que foram apresentadas agora, aprovadas recentemente, o jornal Que já não tinha sido está, impresso, então não exatamente. está. Como, por exemplo, a proposta, que eu achei algo interessantíssimo, a senhora quer prioridade para jornalistas na Zona Azul, ou seja, na zona de estacionamento. Exatamente. Ao meu ver e da população, vocês têm trazido muitas informações. O país só foi possível fazer a limpa no que se diz a corrupção graças ao jornalismo, da imprensa que estava ali fiscalizando também e trazendo para a população se manifestar. Nada mais do que justo do que a gente pedir essa isenção para que vocês possam fazer e cobrir esse trabalho jornalístico. A gente pede também, nesse mesmo formato, até para os oficiais de justiça. Entendi. Estamos esperando aí que o prefeito dê essa concessão por entender que é um projeto de utilidade pública. Agora, claro, tem limite também de horário, né? Não é o cara deve estacionar o carro não é para ficar 2 horas, não. Tem um limite X, respeitando também a funcionabilidade da Zona Azul, que é um projeto que ajudou muitas pessoas. Eu acho que precisam 1 hora estacionar. seria suficiente para resolver o problema. Exatamente. A gente pede mais ou menos nesse horário. Não é mais E do não que ia isso. atrapalhar nada o trânsito e nem causar prejuízo à municipalidade. Não ia causar prejuízo nenhuma municipalidade. O importante é que ele tenha, que ele entenda que o trabalho que vocês fazem é de utilidade pública. A não ser que a Procuradoria da Prefeitura use a Constituição Federal, que diz o seguinte: todos somos iguais perante a lei. Direito de Sim, Muniz, deveres. mas olha, lá em Belo Horizonte... O que eu acho isso uma tremenda bobagem. Não vamos ser hipócritas, né, vereadora? Não justifica, porque... Não somos iguais, sim, não somos. Somos olha, diferentes. o trabalho que vocês fazem é de alcance social. E, diferente, em outros estados já existe essa gratuidade. Inclusive, esse meu olhar para essa gratuidade foi porque muitos colegas de vocês da imprensa têm dificuldade em parar ali rapidamente para cobrir o trabalho, seja da Câmara Municipal ou algum serviço de prestação da sociedade. Às vezes é um alagamento, às vezes é um buraco, tantas outras coisas, é uma batida. É uma entrevista coletiva. É uma entrevista coletiva. Então, é com esse olhar que a gente pede essa isenção. Eu gostei muito, estou muito feliz, espero que o prefeito tenha essa complacência e possa dar essa concessão para esses baluartes. Eu acho que o prefeito em si, ele atenderia. O problema é a Procuradoria Jurídica da Prefeitura, que a senhora lembra muito bem, no outro mandato, entrou em atrito com a própria Câmara, vereadores da base aprovavam a proposta, e até parecia que os procuradores da Prefeitura fizeram um curso diferente dos procuradores da Câmara. Os procuradores da Câmara disseram, não, é legal. A da Prefeitura, não, é ilegal. Exatamente. Dá para entender. Existe esse conflito, realmente. E aí na questão partidária, não. É deles mesmo, porque até o vereador da base teve problema. Mas é isso aí. Vereadora, no geral, qual a avaliação que a senhora faz, apesar de tudo? Olha, é uma avaliação positiva do ponto de vista legislativo? É extremamente positivo que pela primeira vez nesse recente acontecimento, que foi a entrega do relatório final da CPI do transporte na Câmara, que foi um projeto que a gente aprovou na Câmara da Tribuna Popular. E um cidadão comum foi lá dizer, assim, a insatisfação que estava da população e dos usuários desse transporte público, dizer que estava contrário ao relatório na qual foi entregue na semana passada.
Muito O relatório diz que está tudo bem, tudo legal, está tudo tudo numa bem. boa. E não é verdade ao olhar da população. E esse cidadão foi lá, utilizou desse projeto, que pela primeira vez, diga-se de passagem, fiquei muito satisfeita. Isso é a vez e voz do povo se manifestando contrário a um relatório que estava dizendo que estava tudo bem com as empresas de transporte e a prefeitura. Não é isso que a população tem avaliado em relação ao transporte público. E quem leva o prejuízo, geralmente, é a população, que paga caro pelo desserviço que as empresas de transporte fazem a essas pessoas que são a maioria trabalhadores e que utilizam esse serviço. Na sua opinião, vereadora, quais seriam as principais irregularidades vistas pelos vereadores de oposição? Olha, nunca poderia ter feito os contratos aditivos entre as empresas da prefeitura, essa renovação de contrato. Por quê? Porque existia um TAC. O TAC é um termo de ajustamento de conduta. Por aí, o relatório já se diz que eles estavam errando. É uma confissão de culpa, né? Exatamente, uma confissão de culpa. O TAC diz, olha, eu assumo o erro e me comprometo em a melhorar. Né? E coisa que não aconteceu. Você recebe todo dia reclamação desse serviço, a população se manifestando, é ônibus quebrado, é ônibus com adulteração de placas, ônibus com IPVA, pasme, se você, que é um cidadão comum, se você for pego numa blitz com IPVA travado, o mínimo que você vai ter seu carro vai ser preso e você vai ter que pagar uma multa muito grande. Tem aquela história, se o órgão responsável pela fiscalização não cumpre sua parte, não estaria prevaricando? Com certeza. E a gente, mais um motivo. Com esse olhar que nós vamos fazer um relatório, o nosso grupo de oposição lá na Câmara, nós já, no retorno do nosso trabalho, nós vamos fazer um relatório paralelo e vamos entregar no Ministério Público, porque a gente não pode, de repente, uma população inteira ter um prejuízo desse, porque nós somos 17 vereadores, mas nós só temos 5 que têm esse olhar, que existe irregularidade, que o serviço que é prestado é de péssima qualidade e que você precisa resolver. Então, o Ministério Público tem sim que fazer essa fiscalização urgente para saber que nós estamos com a verdade, que esse relatório que foi apresentado não condiz com a verdade. Depois nós vamos convidar alguém que responda pelo o sindicato, o Sindicol, ou alguma empresa que opera o serviço em Rio Branco, para a gente ouvir a versão deles. A gente não está aqui querendo crucificar ninguém, até porque, para termos um serviço de transporte eficiente, precisamos de ter empresas que ganhem dinheiro também. Eles vivem disso, né? É uma empresa. Precisam gerar emprego, gerar renda e precisam obter lucro, claro. Muniz, agora, tudo tem limites também, né? Não dá para correr solto. Um exemplo assim. disso é que muitos profissionais, como cobradores de ônibus, nos procuraram, foram demitidos. Fiscais. E muitos fiscais e motoristas, e sobrecarregou os motoristas, e muitos deles dizem, olha, as empresas têm lucro sim, eles precisam. Eles recebem praticamente em dia, em alguns casos, o caso e do as Vale, isenções que é dada pelo poder público, né? E as isenções que é dada pelo poder público também. Então, não venha com esse mimimi de dizer que as empresas não têm lucro, que elas têm. Elas precisam só melhorar o serviço que ela presta para a sociedade. É isso que nós cobramos e é isso que nós vamos dar continuidade na Câmara. Essa é uma bandeira antiga minha e de outros colegas que estamos vendo, porque a população nos cobra e nós somos responsáveis para dar uma satisfação à população. Não é porque eu não ando de ônibus que eu não fiscalizo ônibus. E nessa CPI eu tive a oportunidade de andar de ônibus e me identificar dentro dos ônibus, que eu era vereador e estava ali para fiscalizar, e por uma boca só, todo mundo se manifestou dentro do ônibus, dizendo, vereadora, por favor, esse serviço que é prestado para a população é de péssima qualidade e é muito caro. Vereadora, como é que ficou aquela questão dos motoristas que estão exercendo outras atividades, ou seja, duplicidade de função? Pois é. Ele é recebe, lamentável. é cobrador, é fiscal e é lamentável. motorista? É lamentável, porque isso aí também, para mim, já é, como se diz,
é a culpa desse serviço que essa empresa É porque isso aí dá. corre o risco, Sim, inclusive. porque você não pode nem utilizar, pela lei dos trânsitos, um celular, quanto mais você dirigir, passar troco e receber dinheiro. Não, sinceramente, é porque não tem esse olhar. Existe isso em outras capitais? Vocês fizeram alguma pesquisa para ver? Não, existem outras capitais, mas não dessa forma, né? Tem a catraca eletrônica. Quando não tem o cobrador, mas tem a catraca. Legal. Vereadora, com relação à outra proposta, quais as suas expectativas? Você acha que a prefeitura vai atender, ouvindo esse clamor dos oficiais e dos próprios colegas jornalistas? Nossa, eu espero, né? Na verdade, quando você apresenta uma proposta, é dando uma sugestão. Por isso que se chama anteprojeto. É uma sugestão para o poder público analisar e conceder essa gratuidade, né? Até porque a gente também, recentemente, a gente convidou a RB Trans e o dono desse serviço, que é a Zona Azul, para explicar algumas situações que, ao nosso ver, também deixa muito a desejar, né? Aproveitando aqui a sua visita, vamos prestar um serviço à sociedade, porque tem alguma coisa errada por aí. Eu conversei no início da implantação desse sistema com o responsável, inclusive uma pessoa muito educada, muito prestativa. Muito educado. Mas assim, tem algumas coisas, talvez ele não esteja sabendo. Você chega para estacionar o carro, seja no meio da semana ou no final de semana, aí nem sempre as moças estão lá. Estão disponíveis. Aí você não é obrigado a andar com o cartão e nem com moeda de R$1. Você é obrigado a andar com dinheiro para pagar. Exato. E eles têm o dever e a obrigação de estar lá para atender. O que acontece? O cidadão chega lá, passa 10, 15, 20 minutos, aconteceu isso comigo já duas vezes. Comigo, e eu chamei um rapaz da banca de revista para servir como testemunha. 18 minutos depois não apareceu ninguém, eu tinha que cuidar da minha vida. Quando eu cheguei, aí estava lá a multa. Foi o que aconteceu. Ou seja, não apareceram para dar o comprovante para me pagar, mas apareceram para multar. Eu guardei e vou recorrer. Certamente não tenho como perder isso, porque não existe isso. Não, e ainda que não sei se é porque eles não prepararam a população, a maioria dos nossos usuários desse serviço, ele não tem, assim, aquelas máquinas têm tem dificuldade para operar a máquina. E não são obrigados a aprender Exatamente. isso. Exatamente. E aí aquelas moças, no início da implantação do serviço, era lotado daquelas moças. A gente percebe a ausência, foram sumidas. Eu hoje vejo muito pouco, porque nós fizemos um relatório muito bom, na qual a gente estava identificando que precisa melhorar esse serviço. Claro. Não que a gente seja contra a Zona Azul, acho que melhorou muito ali o estacionamento, todo mundo tem o mesmo direito, né? Pagando tem o direito. É porque, infelizmente, muitos usavam como uma garagem. E não dá. Exatamente. O cara chegava lá de manhã e ficava até o final da tarde. O dia inteiro, Então, a gente só precisa melhorar. E uma outra coisa também que a gente observou e que estava nesse contrato inicialmente, que era em relação a gente inserir aqueles flanelinhas no mercado de trabalho. Existia a princípio no Isso início. aconteceu de fato? Não aconteceu. Tanto é que eu voltei lá, muitos deles disseram que nunca mais eles foram procurados, muitos ia ter qualificação para ser inserido no mercado de trabalho e nada aconteceu. Tanto é que eles estão bem revoltados, né? E ele, segundo o dono da empresa, diz que eles são um calo nele, porque eles tentam danificar as máquinas, mas a versão dos flanelinhas é outra, que foram procurados, até porque é uma questão social, né? Ninguém pode tirar um serviço e deixar tapar o sol com a peneira. Conversei aqui com a vereadora Lene Petecão, do PSD. Vereadora, foi um prazer recebê-la aqui no programa. Sucesso e parabéns pelo trabalho realizado. Muniz, o prazer é todo meu, sempre poder vir aqui, né, e prestar conta do nosso mandato, até porque esse mandato não pertence a mim, pertence à população de Rio Branco. E eu estou muito grata, muito satisfeita, né, nós vamos intensificar nosso trabalho nesse recesso da Câmara, para que a gente volte com bastante indicações para melhorar a cidade de Rio Branco, né? Sucesso. Prazer. Muito obrigada, Muniz. O Boa Noite Rio Branco volta em 2 minutos. Fique com a gente.